Depois de 2 anos sem capítulos novos do mangá, a webcomic de One Punch Man finalmente voltou. E olha, voltou com muita novidade, como uma possível separação entre o Genos e o Saitama, uma armadura nova para o Cyborg e também a identidade do Cyborg doido que destruiu a cidade do Genos anos atrás. Tudo isso e muito mais eu vou analisar agora, junto com você. Fala galera, Charles Barros aqui. Depois de muito tempo, o capítulo 142 da webcomic de One Punch Man finalmente saiu. E o criador inclusive comemorou o retorno da série lá no seu Twitter, com uma arte incrível do Saitama. Mas o que aconteceu com ele esse tempo todo? Ele tirou férias, estava doente, ou tem outro motivo? Talvez nunca saibamos. Mas o que podemos notar, já de cara, foi que ele estudou bastante, porque vimos uma mudança absurda do seu traço nesse novo capítulo, que melhorou bastante. Sem falar do seu storytelling, que está bem melhor. Será que ele andou recebendo dicas do Yusuke Murata, o mangaka responsável pela adaptação do mangá, ou comprou o curso Desenhando Animes, que está com o link na descrição? Só que antes de falar desse novo capítulo, precisamos relembrar rapidamente o que aconteceu no anterior. Afinal, quase 2 anos se passaram, e eu também não quero que você se perca na história. Nos capítulos anteriores, o Drive Knight estava lutando com um monstro zebra, nível Calamidade Demônio, quando é salvo pelo Genos, que chega no local. Só que aquele era apenas um dos monstros do zoológico da cidade E. Por isso o Drive Knight pede a ajuda do Genos para eliminar a ameaça. No meio da luta, o Drive Knight explica que com sua caixa preta, ele consegue se equipar a hora que quiser, a ponto de mudar o seu estilo de luta de acordo com a ameaça. E depois dos dois cuidarem do monstro maior, que tinha nível de calamidade dragão, o Genos pergunta ao Drive Knight o que ele sabia sobre o Metal Knight, que não podia contar naquela primeira conversa dos dois, lá no arco do Boros. O Drive Knight então explica que o Dr. Morphoy poderia roubar a tecnologia do Genos, se ele se aproximasse demais. Por isso o aviso, que o cientista é o mal encarnado, mas que o seu talento para manipular a tecnologia não deve ser subestimado. Ele ainda revela que o Morphoy, usando a máquina de combate chamada de Metal Knight, se juntou à associação de heróis a fim de controlar todos os sistemas e conseguir informações dos heróis. Que ele, apesar de humano, deve ser considerado como uma máquina fria e calculista, tanto que passou a capturar monstros e estudá-los, a fim de usá-los como armas biológicas, contra qualquer um que cruzasse o seu caminho. Isso faz muito sentido quando pensamos naqueles monstros do QG que foram em cima do Saitama, depois que o Careca acabou com as defesas da base e foi salvar as Cycles com a Fubuki. Em outras palavras, ali, aqueles monstros já estavam sendo controlados pelo Dr. Morphoy, que tinha acabado de pegar ranço do Saitama. E se a gente for pensar bem, ele pode muito bem ter manipulado dezenas de monstros para atacarem as cidades, a fim de colher informações sobre os heróis, ou até como um experimento mesmo, a fim de construir armas cada vez mais poderosas, a fim de aniquilar a humanidade, o que torna ele ainda mais perigoso. Nessa conversa, o Genos também fica sabendo que o Dr. Morphoy também é o responsável por dar upgrades a vilões já existentes, manipulando eles para fazerem todos os seus serviços sujos. E é aí que chegamos ao Cyborg doido que atacou a cidade do Genos, porque esse Cyborg pode ter sido um dos que recebeu a atualização desleixada do Dr. Morphoy. Drive Knight ainda revela que, assim como o Genos, ele teve sua cidade destruída por essa arma, algo parecido o que aconteceu com o Genos e o Ashura Kabuto, que eles devem agir juntos contra o vilão, para acabarem de vez com seus planos de dominação mundial. Mas o Genos até que controla a raiva e diz que precisa conversar sobre isso com algumas pessoas, antes de partir para o ataque. Muito provavelmente, ele fala do Saitama e do Dr. Kuseno. Logo depois, o Genos e o Saitama vão até a base secreta do Dr. Kuseno, onde o Cyborg explica tudo o que ele descobriu do vilão e que pretende atacá-lo com a ajuda dos dois. Enquanto os preparativos são feitos e depois eles forrarem o bucho, o Kuseno pede para fazer alguns testes para ver se descobre sobre a origem da força do Saitama, que acaba dormindo na máquina. Ao acordar, Saitama se depara com a base sendo atacada por dezenas de robôs, e que o Dr. Kuseno foi gravemente ferido. A ameaça rapidamente é destruída, só que o Doutor acaba não resistindo aos ferimentos, revelando ter o último upgrade para o Genos escondido em outra parte da instalação. Depois de se despedir do Doutor e se equipar com sua última armadura, o Genos e o Saitama partem em direção à base do Metal Knight. Só que no caminho, eles se deparam com a cidade sendo destruída por robôs, o que já parece ser o plano em ação do Dr. Morphoy. E é aí que chegamos no novo capítulo, o 142. O Genos aparece diante dos robôs que atacavam a cidade W e com um só golpe destrói dezenas de inimigos, enquanto Saitama observa tudo e aproveita para elogiar o Cyborg, falando que ele ficou bem forte. Genos então pede que o Saitama cuide dos robôs da cidade enquanto ele vai na frente e ataca a base do Metal Knight sozinho. E o Saitama aceita o plano de boa. E aqui vemos o ponto mais interessante do capítulo, que é o amadurecimento do Genos, antes mesmo de receber partes novas, começando pelo fato dele recusar partir sozinho com o Drive Knight
no caminho da vingança lá atrás, e também de ser humilde a ponto de aceitar a ajuda do Saitama durante a conversa que eles tiveram lá no QG do Dr. Kuseno. Nesse ponto da história, os dois acabam se separando, mas isso é muito mais simbólico do que apenas um até logo. Por isso, não me surpreenderia se depois de conseguir derrotar o Dr. Bonfoy, o Genos realmente se separasse do Saitama, aceitando que o seu arco de aprendizado chegou ao fim. Se você for comparar aquele Genos lá do começo, que perseguia a garota Mosquito, com esse novo Genos aqui, a mudança é gigante. E nem estou falando dos upgrades dados a ele pelo Dr. Kuseno, mas sim o seu crescimento como pessoa. Diria até que não existe um herói na associação de heróis hoje com melhores valores que o Genos, tirando o Saitama, claro. Só que se você for ver de um lado mais crítico, não faz sentido os dois terem se separado, porque bastaria eles atacarem juntos, que tudo seria resolvido bem mais rápido e de forma mais prática, já que o Genos está bem mais forte, e depois eles poderiam seguir viagem. Então eles se separarem aqui é a única crítica que eu preciso fazer a esse capítulo, mas eu entendo que esse foi o jeito do autor mostrar que o Genos não precisa mais da tutela do Saitama, que é bem capaz de conseguir sozinho todos os seus objetivos daqui pra frente. Afinal, aqui só entre nós, a gente sabe que ele nunca vai superar a força do Saitama, então é bom lavar as mãos. Só que o pedido do Dr. Kuseno, em seus últimos momentos, pedindo ao Careca de Capa que cuidasse do Genos, a partir de agora, meio que invalida isso. O triste é que nunca saberemos o resultado dos testes que o Dr. Kuseno fez no Saitama. Maldito Metal Knight. A situação complica quando monstros também começam a aparecer atacando a cidade, provavelmente provando que o Drive Knight tinha razão, que o Dr. Bonfoy estava mesmo fazendo experiências biológicas com aqueles monstros que tinham sido capturados pela Associação de Heróis. A pergunta que não quer calar é: de onde esse cara tira tanto dinheiro para financiar essa brincadeira? Muito provavelmente de um fundo escondido da associação, criada por executivos que estão de conluio com o vilão desde o início. O problema aqui é que com essas ameaças aparecendo cada vez mais, é bem provável que o Saitama demore mais para acabar com tudo. Sem falar que a gente não sabe se a mesma coisa não está acontecendo em outras cidades. Então com certeza o Saitama vai demorar bastante para acabar com tudo, deixando o Genos sozinho para lidar com a ameaça. Sem falar que como o Dr. Bonfoy já estava de olho no Saitama faz tempo, é bem provável que ele possa ter desenvolvido uma arma que pelo menos distrai o Careca de Capa, enquanto destrói tudo ao redor e completa o seu plano. Vale lembrar que heróis classe S foram mandados para várias missões distantes, como planejado pelo Dr. Bonfoy, de acordo com o Drive Knight. Então os dois não receberam ajuda nenhuma por um bom tempo, a não ser pelos heróis da New Heroes, equipe da qual o Dr. Bonfoy não imaginava que seria criada e que pode frustrar os seus planos. De toda forma, o próximo capítulo promete que poderemos ter finalmente a revelação de quem destruiu a cidade do Genos e também o motivo. E também devemos ter alguma reviravolta na história do Drive Knight, que eu não confio de jeito nenhum, já que ele pode muito bem ser uma das criações do Dr. Bonfoy. Porque pensa comigo, você não acha muita coincidência aqueles robôs nível dragão do Metal Knight terem descoberto a base secreta do Dr. Kuseno logo depois da visita do Saitama e do Genos? Das duas uma, ou o Saitama está sendo monitorado ou o Genos. E um deles, mesmo sem querer, foi o responsável direto pela tragédia que aconteceu ao coitado do Dr. Kuseno, do Cabeça de Cogumelo. Mas e você? O que achou do capítulo e do retorno triunfal do mangá? Deixa sua opinião aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todo mundo que é fã de One Punch Man. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu!